Nós temos sido ministrados, né? Numa série. Numa série de mensagens falando sobre a edificação. O que é edificação? Quem sabe dizer? Está na ponta da língua, a gente tem vivido isso. A edificação, ela é a base. Domingo até o pastor usou um exemplo de uma construção lá na esquina da nossa casa. Não se via nada ali, mas os homens estavam trabalhando. Não se via, mas a coisa ali estava acontecendo a todo vapor. Entrava caminhão, saía caminhão, entrava um maquinário diferente, entrava tanto material entrava naquele terreno, mas não se via nada. Porque a obra estava sendo feita em oculto. Porque a obra estava sendo feita lá no firmamento, na base. E edificação é isso. A edificação é aquilo que o Senhor começa a fazer em nós e muitas vezes a gente nem vê. E começa a ser feito. E ali, tanto trabalho, tanta coisa acontecendo no secreto, no mistério. Porque a gente, curioso que é, ser humano, olhava e falava, o que será que vai sair ali? Aí tinha gente que falava, vai ser um supermercado. Aí outros falavam uma coisa lá que eu falava, ai, em nome de Jesus, que não seja isso, nem lembro o que é. E todo dia a gente passava e perguntava, o que será que vai ser? Estava sendo feito no oculto, no mistério, até que começou a vir a luz. Para todos verem, vai ser uma galeria. E aí hoje eu estava pensando sobre isso. A edificação começou ali no secreto, no oculto, lá embaixo, nas raízes. E aí começou a ser necessário colocar o material lá em cima. Porque a base estava pronta, aí vem o material. Que a gente vai escolher que material vai pôr. Assim é na nossa vida. E a gente tem colocado um material muito, muito especial nos últimos dias. Primeiro foi colocado o material da fé. Na primeira reunião que nós tivemos deste mês. Que veio aqui o pastor Alei e ele falou sobre fé. Depois foi colocado um material fundamental também. Que foi o quê? Quem lembra? Esperança. E foi sendo colocado esse material dentro dessa edificação. Depois veio o amor para a gente refletir, receber, experimentar e viver. E hoje eu quero falar sobre a paixão. Que é tão confundido, né? A gente quando pensa em paixão, o que vem na sua mente? Vou ler para vocês a definição que eu encontrei sobre paixão. Quando eu ouço em paixão, eu lembro de um verso do poeta que fala assim: paixão é fogo que arde sem se ver. Quem já viu isso? É a ferida que dói e não se sente. Ah, quanta gente culta aqui. Tudo bem, é do poeta. O poeta inspirado, ele falou. Mas eu achei uma definição maravilhosa sobre paixão. Diz assim: é um sentimento intenso que altera o comportamento, altera o pensamento. É um amor demonstrado de maneira extrema. É uma alteração intensa, um movimento violento, impetuoso de um ser por aquilo que ele deseja. E aí a gente imediatamente pensa na paixão humana, que a gente conhece, que é a paixão de um homem por uma mulher, de um ser pelo outro, que faz loucura, que briga, é o fogo que arde e não se sente. Enfim, a gente está muito enganado. Porque essa paixão aqui que a gente conhece, esse exagero, o que é a paixão? É o exagero de sentimento.
Só que nada significa, nada nem sequer se compara ao que realmente significa paixão. Paixão, eu encontrei aqui, Jeremias 31, vai falar um pouquinho sobre um amor exagerado. Tá lá no versículo 3, olha que exagero de amor. Diz assim: o Senhor apareceu dizendo: eu te amei com amor eterno, com amor leal eu te atraí. Com amor leal eu te atraí. Olha que coisa mais maravilhosa. E aí, ainda em Jeremias 31, lá no versículo 35, diz assim a palavra, 37, olha o que diz o Senhor: se os céus em cima puderem ser medidos, a gente tem condição de medir o céu? Impossível, impossível. A imensidão, o céu não é nada do que a nossa vista alcança tão pouco, a nossa visão é tão limitada. Vira para quem está do seu lado com todo respeito e amor e fala assim: como é limitada a tua forma de enxergar. Como nós somos limitados, a gente enxerga um tiquinho do céu. Mas aí vem o Senhor e fala assim: se os céus pudessem ser medidos e os alicerces da terra, aquilo que está embaixo e a gente sequer imagina, porque tem coisas embaixo que a gente sequer imagina. Existem extremidades do céu, da terra, que o homem ainda não chegou, não alcançou e não conhece. Ainda que fosse possível medir embaixo, ainda que lá embaixo pudesse ser sondado, coisa que não é possível, então eu rejeitaria os descendentes de Israel por tudo que eles têm feito. Aqui Deus está falando assim: se vocês conseguissem medir o céu, se vocês conseguissem medir a terra, talvez eu rejeitasse vocês, mas é impossível medir o céu. É impossível medir a terra. É impossível que o Senhor nos rejeite. É impossível que o Senhor nos rejeite. Quem é chato aqui? Quem é limitado? Que mais? Quem reclama aqui? O tempo todo. Hoje, antes de vir aqui, eu dei uma reclamada. Aí o pastor falou: você vai pregar do quê? Eu falei: de paixão dele. E eu estava reclamando do trabalho. Aí ele falou assim: você é apaixonada pelo quê? Daí eu olhei para a cara dele, tipo assim, por nada. Tipo assim, amarga. Daí ele falou assim: por dar aula. Às vezes alguém tem que lembrar a gente do que a gente ama. Daí ele falou: você é apaixonada por dar aula, então não reclama por dar aula. Aí eu olhei no espelho assim, tipo, não toma nada. Eu pensei, virei o olho lá pra cima, assim. Como a gente é chato, como a gente é limitado, como a gente se perde, como a gente erra. Ainda assim, o Senhor diz: se você conseguir contar o céu, se você conseguir medir e sondar a extremidade da terra, talvez assim eu te rejeite. Como é impossível medir, é impossível que eu te rejeite. Esse é o nosso Deus, tão apaixonado é. E a gente conhece uma história que é chamada de Paixão de Cristo. Quem conhece essa história? Sabe por que é chamada Paixão de Cristo? Quem sabe aí? Eu fui estudar. Porque ele era muito apaixonado pela cruz. Eu já ouvi isso, pregadores falarem. Porque Jesus amou a cruz. Ele amou a cruz? Óbvio que não, né? Quem vai amar a cruz? Tanto ele não amou a cruz, que ele orou pedindo para Deus, se possível, Senhor,
Afasta de mim, se possível, Senhor. E nesse momento que ele faz essa oração, ele chora. E a Bíblia diz que ele chora o quê? Aí eu fui estudar. Pera, quem é que falou isso na Bíblia? Lucas. Quem era Lucas? Médico. Lucas foi o único que disse isso. Lucas era médico. Lucas sabia o que ele estava falando. Lucas, ele não diz que chorou. Lucas diz que Jesus suou. É um fenômeno que acontece no corpo da gente muito raro. Muito raro. E é de uma angústia extrema. Isso só acontece de sair, verter sangue pelos poros junto com o suor. Alguém que está passando por um sofrimento, ó, eu escrevi aqui um monte de coisa, ó. Estado de angústia devastador. Psicológico dilacerado. Quem acha que está sofrendo aqui? A gente, acha que o nosso sofrimento é o maior. Olha o que diz aqui, ó. Estado psicológico dilacerado, combinado com profunda angústia, combinado com sensibilidade aguda, num momento de súplica intensa. Esse foi o momento de Jesus. Aqui, ele estava orando ajoelhado. Naquela época, os homens não oravam ajoelhados. Ó, eu estudei para pregar hoje. Eles não oravam ajoelhados, eles oravam de pé. Porque era até, a Bíblia cita isso, homens de pé, lá orando. Até tem crítica disso, Jesus critica, mas os fariseus gostam de orar, mostrando. Então Jesus, ele ora diferente, ele se prostra com o rosto em terra, num momento de súplica intensa, no pior ciclo da vida dele, no ciclo mais difícil da vida dele, movido, aí sim é a paixão. Isso sim é paixão. Quando você pensar em chorar por alguém, quem é que chorou de apaixonado? Pensa nisso quando você pensar em chorar por alguém. Faz tempo. Glória a Deus. Passamos dessa fase. Eu tive uma mãe que ela brigava comigo. Eu não criei filha para chorar por homem. Ela falava. Tanto que ela começou a orar pelo meu marido bem cedo. Mas quando, não estou falando para as meninas, estou falando para todos. Para todos nós, quando a gente pensar em chorar por alguém que valha muito a pena. Porque Jesus, ele, olha o que ele fez, movido por um sentimento intenso, alterou o seu estado natural de Deus, se alterou para homem como nós, alterou seus pensamentos, demonstrou um amor de maneira extrema, numa atração intensa, num movimento violento. Não houve morte mais violenta que a de Jesus Cristo. Não houve. Por mais que a gente pense, não, pessoas já morreram sofrendo muitas vezes, como o nosso Senhor, ninguém. Porque Ele levou sobre si todo o peso do pecado do mundo. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras. Aleluias. Que amor é esse? Que amor é esse? Antes de sofrer por alguém, lembra disso. Antes de sofrer por uma crise, lembra disso. Ele foi até o final e ele foi só
sozinho. Sempre rodeado por uma multidão. No último suspiro dele, ele estava sozinho. E liberando perdão e amor. E liberando perdão e amor. E intercedendo por nós. Quem estava em apuros? Ele. E ele estava orando por quem? Por nós. Em todo o tempo. Isso foi a paixão. E não é porque, a paixão de Cristo. Paixão no latim significa sofrimento. Sofrimento. Ele sofreu pela humanidade. Ele sofreu por mim. Eu sou chata, gente. Eu sou chata. Limitada, mas ele sofreu por mim. Você é chato. Limitado, sim ou não? Aqui não. Mas ele sofreu por você. E foi até a última consequência, até o último suspiro, até a última gota de sangue. Isso é paixão. Isso é paixão. Movido por um sentimento intenso, alterou a sua natureza, demonstrou de maneira extrema e nos atraiu, como diz o versículo de Jeremias 31, que amor leal que nos atraiu. Aleluias. Quando você for pensar em sofrer, lembra de tudo isso. Quando você for chorar por alguém, quando alguém feriu o teu coração, lembra disso. Não, ferido foi Cristo, eu não estou sendo. Isso aqui não é nada. Isso aqui é um pequeno espinho. Tira. Isso não é nada. O que a gente passa, o que a gente enfrenta, ele, movido por um tremendo desespero, chorou lágrimas de sangue, né? Suou lágrimas de sangue no pior momento da vida dele, no pior ciclo. Aleluias. A palavra de hoje, ela é muito simples, para a gente rever o que é paixão. Isso aqui está movendo o mundo. Isso não é paixão. Isso é uma ilusão. Isso é um desejo. É um desejo errado de uma visão muito limitada. Paixão é você olhar para alguém que não merece e você decidir amar essa pessoa. Não merece, mas eu vou dar mais uma chance. Não merece, mas eu vou orar por ela. Porque eu também não merecia, mas ele foi até o final por mim. Ele também poderia ter desistido de mim, mas ele não desistiu de mim. Por que eu estou aqui? Porque ele se entregou lá na cruz por mim. E aí alguém, movido por esse amor, olhou para mim e também fez por mim. Alguém orou por mim. Sabe por que eu tô aqui? Porque alguém orou por mim. Alguém teve um sentimento exagerado. O que eu quero dizer nessa noite? A gente é muito exagerado. A gente exagera em tudo, mas no que a gente deve exagerar, a gente não exagera. Tem uma música que chama Furioso Oceano. Eu indico. Todo mundo ouça, porque é muito linda. Furioso Oceano. Fala dele. Dele, que de uma forma assim exagerada, violenta, que amor violento, impetuoso fez ele viver tudo isso por nós. E essa música fala de um exagero. E a gente exagera no que não deveria exagerar. A gente exagera nas nossas fraquezas. A gente exagera no nosso temor. A gente exagera na nossa reclamação. A gente exagera na confiança que a gente tem no homem. A gente exagera. Quando a gente deveria exagerar no nosso amor por Ele. Quer exagerar em algo? Exagere. Exagere na oração.
Exagere no seu tempo com Deus. Exagere no amor. Exagere em amar alguém, mas em amar no amor espiritual, que é o amor da oração, é o amor da intercessão, é o amor da luta por alguém, de você falar, não vou abandonar, não vou desistir, vou continuar lutando por ele em espírito. Exagere nisso, mas não, a gente exagera no quê? A gente exagera sempre no caminho errado, no caminho contrário. Exagere olhando para a cruz, exagere, assim, tenha uma fé exagerada, aí sim, tenha um louvor exagerado. Por que no louvor a gente faz assim? Ergue a mão, ergue. Fala comigo, fala. Sendo que é para Deus. Aí, como é para Deus, a gente faz tudo com tanto limite. Já reparou nisso? Vamos entregar um tempo para Deus. É tão limitado o tempo que a gente entrega para Deus. Vamos orar. É tão limitada a nossa oração. Nosso louvor é tão limitado. Por que a gente não se esforça para fazer mais? Mas a gente se esforça para fazer outras coisas. A gente se esforça muito. Uma vez eu vi uma história que me chocou muito e me edificou muito. Um menino lá na Índia, ele estava andando, indo para o trabalho de bicicleta. Aí passou um ônibus com uma imagem enorme da deusa que ele servia. Ele servia essa deusa. Só que era uma imagem horrível, porque os deuses que eles idolatravam, porque as coisas lá estão mudando, são horríveis. Aqueles monstros com tromba, com um monte de braço, com não sei quantas pernas, não sei quantos olhos. É um monstro, é um demônio. E aquele menino indo para o trabalho, viu a deusa passando na imagem do ônibus. Sabe o que ele fez? Parou, ele falou assim: eu não estou fazendo nada pela minha deusa. Eu não tenho feito nada por ela ultimamente. Ele abriu a mochilinha, ele tirou a faca do almoço e ele cortou a mão dele fora. E ele falou assim, aí perguntaram para ele por que ele fez aquilo. Ele foi atendido, socorrido. Aí perguntaram: você tá louco? Por que você cortou a própria mão? Ele falou assim: para ofertar para minha deusa. Eu não tenho dado nada para ela ultimamente. E quantas pessoas fazem isso? Tem uma paixão tão grande que se entregam, se fazem. E a gente que tem um Deus tão lindo. O nosso Deus é um Deus de amor. Ele é amor. E a gente, para Ele, faz com tanto limite. Quantas vezes a gente vem para a igreja pesado, cansado, reclamando. Hoje eu vi um pastor falar, ele falou assim, como que é? Às vezes alguém vai me dar carona e a pessoa fica torcendo para a carona não ir. Tipo assim, você vai me levar? Vou. Aí a pessoa fala, ai, que droga, ela vai me levar. Queria mesmo era não ir. Às vezes a gente tem esse sentimento. Vai pro culto? Vou. Mas aí lá dentro pensa assim, tomara que chova, tomara que chova, tomara que chova. Não quero ir. Queria ficar em casa, Netflix, novela, fica em casa, tá frio, tá chovendo. Sabe? Olha como a gente, dentro de nós, tá tudo errado. Como a gente é. E esse homem, esse menino aí cortou a mão para dar para Deus. Aí a gente tem um Deus de amor e a gente entrega para Deus assim, ó, uma medida contada para não mexer no nosso conforto, não mexer na nossa vida já que é tão gostosa, que é tão, não mexe no meu sábado. O sábado é santo. Né? Às vezes a gente está assim,
não me chama pra não sei o quê, que não... Mas, gente, por quando foi que a gente ficou desse jeito? Pra Deus, né? Quando foi que a gente se tornou assim tão pesado pra Deus? Quem aqui já se apaixonou? Ergue a mão pra eu ver. Quem lembra como que era? Não que assim, a gente ainda é apaixonada. Eu muito apaixonada pelo meu marido, né, amor? Ergue a mão aí. Óbvio. Mas lembra no começo? Quem lembra do começo? Teve uma vez, vou contar. Minha avó faleceu. E aí eu contei pra ele, não tinha WhatsApp, não tinha Uber, ele não tinha carro, tudo era mais difícil. Aí eu liguei, falei, ai, minha avó faleceu. Dele, meu Deus, ele ficou tão assim, tão movido por um amor assim, que eu tava do outro lado da cidade, ele não tinha carro, ele não sabia o endereço. Eu tava na casa de um tio. E aí ele nem vai lembrar disso, porque nossa, a memória ali é uma bênção. Ele não vai lembrar, mas ele foi do trabalho, que era num ponto da cidade, até a casa onde eu estava, porque ele pegou o endereço, ele foi a pé, porque ele não sabia onde era. Aí ele foi a pé, porque de ônibus ele não sabia como chegar. Eu não sabia explicar. Ele foi a pé, você acredita? E o mais incrível, ele chegou super rápido. Eu falei, como? Meu Deus, aí eu falei, que maravilhoso que ele é. Mas o que é? Muita paixão, né, gente? Quando a gente está apaixonado, não tem limite, não tem esforço, tudo é rápido, tudo é fácil, não tem por onde, não tem impossível quando a gente está apaixonado. Não é verdade? E onde é que a gente ficou tão pesado? Quem casou já? Aí o marido fala assim, pega um copo de água. Pega você, forgado. Não aqui ninguém faz isso, óbvio. Ai, eu amo vocês, é muita sinceridade aqui. Gente, duas coisas pra gente guardar. Nossa, finalizar. Se é pra ser exagerado, seja exagerado no teu amor ao Senhor. Seja exagerado para Deus. A gente exagera transbordando coisas para os outros, fazendo, mas a gente faz cada besteira. A gente exagera em compra, em compulsão, a gente exagera em trabalho. Quando o trabalho está te roubando de Deus, para com esse exagero. Buscar em primeiro lugar as coisas do alto, a sua justiça. Cuidado com o que tem roubado. Porque que para Deus a gente vai economizar? Ele não economizou. Ele entregou o Filho dele por nós. E a gente vai entregar o quê? O salmista fala, o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? O que é que eu vou dar? O menino lá que idolatra um Deus que é falso, entregou a mão e a gente não consegue nem dar a mão para o outro. A palavra de Deus fala, seja fiel no pouco. Às vezes Deus te pede tão pouco e a gente não é fiel, não ouve o que Deus fala. Sabe o que às vezes o Senhor fala? Às vezes o Senhor fala, abrace mais uma vez. Às vezes o Senhor fala, anda mais uma milha. E a gente fala não para Deus. O Senhor não está pedindo para a gente cortar nada fora. Quem aqui quer ouvir a voz de Deus? De verdade. Você quer ouvir? Eu vou dar uma receita para você ouvir a voz de Deus. Pergunte para Ele assim, Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu te entregue? Ele vai falar. E Ele não vai pedir para você cortar nenhum membro. Ele não vai pedir nenhuma oferta que você não possa dar. Porque o Espírito Santo, melhor do que qualquer pessoa, sabe o que você pode dar. E o Espírito Santo não quer a gente endividado. Sabe, fazer loucura para entregar nada disso.
Ele não quer isso da gente. Ele sabe o que você pode dar. E Ele sabe que se você for fiel naquilo, no muito você vai ser colocado. Porque é a palavra de Deus e o Senhor não nega a sua palavra. Seja fiel no pouco, sobre o muito o Senhor vai te colocar. Entregue quando Ele te pedir. Pergunte a Ele. Amém? Você vai, quando você começa a perguntar, você começa a viver experiências muito incríveis. Para finalizar, partindo para o final, para a gente não deixar a paixão morrer, ou para a gente avivar agora a paixão. Primeiro lugar, são só 2 itens. Primeiro, guarde o seu coração. Amém? Guarde. Quando é que eu devo guardar o meu coração? Olha o que diz a palavra. Lá em Lucas 21. Vamos abrir lá. Lucas 21. Quem deseja, assim, amar mais, ser mais apaixonado, ter o fogo que arde mesmo, mas de verdade, não o fogo do mundo, mas o fogo que arde mesmo, que não se apaga. Então lá em Lucas 21 diz assim no versículo 34. Cadê? Tenham cuidado. Ó, palavra pra gente sair daqui hoje. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês. Ó que demais. Tenha cuidado para não pesar o teu coração com coisas que não são pra gente. Libertinagem, bebedeira. Olha isso. Ansiedades da vida. Ansiedades da vida. O que são as ansiedades da vida? Tudo o que te coloca acelerado. Tudo o que exagera, mas que não é exagero de amor para Deus. É exagero na preocupação, é exagero na correria, é exagero no trabalho, é exagero em ter, é exagero em conquistar, é exagero em comprar, é exagero em emprestar, é exagero em fazer, é exagero para correr. Ansiedades da vida. Tenha cuidado para não sobrecarregar o teu coração. Com o quê? Ansiedades da vida. Quem sabia que a ansiedade veio mesmo com tudo quando todo mundo ganhou um celular para ter na mão? Quando todo mundo começou a ter o mundo aqui na mão, ficou todo mundo doente de ansiedade. Tenha cuidado. Volta, pera um pouquinho. Volta lá, por favor. Lucas 21. Tenha cuidado com as ansiedades da vida. E aquele dia, cuidado, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Aí, cuidado para não estar tão envolvido com as ansiedades da vida, com as coisas deste mundo, para que não venha sobre vocês o dia que a gente tem pregado aqui. Que dia que a gente tem pregado aqui? Tem um dia que a gente tem pregado. O dia em que Ele virá e não tardará. Cuidado. E segundo, para a gente encerrar, guarde o teu coração. Primeiro, para não sobrecarregar o teu coração com tudo isso. Segundo, guarde o teu coração para não deixar ele se ferir demais. Amém? Ó, 2 Timóteo 3. Diz assim, 3 a partir do versículo 1. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais,
ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconhecíveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, serão soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E continua, a lista não para. Terão aparência de piedade, mas negarão o poder. Afaste-se desses também. Guarde o teu coração, para que isso não fira demais o teu coração. Porque quando o nosso coração, a gente permite, pode apagar, por favor. Quando a gente permite que o nosso coração vá se ferindo com tudo isso, não tem como impedir tudo isso. Está na palavra. Os dias serão terríveis e toda essa lista aí vai se manifestar. A gente não vai ter como evitar. Não vai ter como evitar. Mas eu posso e eu devo guardar o meu coração para não deixá-lo se ferir com tudo isso. Com as calúnias, com as traições, com as blasfêmias e com toda essa lista interminável. Cuide do seu coração. Nunca foi tão necessário quanto agora. Cuide do seu coração. Se te traírem, glória a Deus. Se falarem mal de você, eu vou continuar. Eu vou olhar para o autor e consumador da minha fé. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou bem certa que Ele é poderoso. E aquele que vem virá, não tardará, mas Ele virá para buscar aqueles que têm a chama acesa da paixão. Aquelas virgens imprudentes que deixaram a lâmpada se apagar, não entraram para as bodas com o noivo. Amém? Mas aquela que permaneceu com a chama acesa, o noivo a atraiu, a chamou. Se coloque de pé, em nome de Jesus.